Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre gerenciamento de catálogos. Os catálogos são o fundamento do Lightroom e muita gente acaba passando por cima desse conhecimento inicial porque o uso do programa acaba se tornando muito fácil na parte da revelação, né? Onde a gente edita as fotos, onde a gente aplica os ajustes às imagens. E todo esse conhecimento básico que evita com que a gente tenha problema no futuro, ele acaba ficando um pouco de lado. E volta e meia eu percebo alguns comentários, algumas perguntas aqui no canal a respeito de catálogos. Então, a gente vai falar mais uma vez de catálogos. Eu tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre catálogo, mas a gente vai mais uma vez falar de catálogo, só que agora abordando as possibilidades de gerenciamento de catálogos, ou seja, como é que a gente pode lidar com os catálogos. É claro que se você só tem um único catálogo no Lightroom, tudo bem, essa pode ser uma opção sua e talvez você não tenha muito que gerenciar nesse caso, né? Então esse vídeo acaba sendo mais útil para aqueles que têm vários catálogos ou para aqueles que querem começar a criar catálogos, vários catálogos, por diversas razões, pelas mais diferentes razões. A gente vai ver aí por que alguém pode querer criar mais de um catálogo daqui a pouco. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar o meu recado. Se você está procurando um curso de Lightroom que vai te oferecer as informações para que você tenha autonomia no uso do programa, desde a importação, com a compreensão do que é catálogo, do que é importação, até a exportação das imagens, passando por toda a parte da revelação, da edição das fotos, dá uma olhada no nosso curso Lightroom Classic Total. É um curso 100% online. Hoje já conta com mais de 100 aulas e foi pensado para realmente te oferecer o conhecimento necessário para você construir um fluxo de trabalho seguro e consistente do início ao fim. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Dito isso, então, vamos ver gerenciamento de catálogos. O primeiro ponto, antes da gente pensar em como gerenciar catálogos, é entender o que é o catálogo de uma maneira consistente, né? Catálogo, para o Lightroom, ele tem duas funções fundamentais. A primeira delas é que o catálogo é a interface do programa. Toda vez que a gente abre o Lightroom, a gente está abrindo um catálogo. Se você nunca pensou em catálogo antes, se você nem sabia que era possível fazer vários catálogos, você está trabalhando no Lightroom com o catálogo padrão do Lightroom, que é o catálogo que o Lightroom te entrega no momento em que você instala o programa no seu computador. Então, quando você instala o programa no computador e abre pela primeira vez o Lightroom, é gerado um catálogo que é o catálogo padrão. E é com esse catálogo que você está trabalhando. E talvez para você isso seja mais do que o suficiente e não haja necessidade de criar outros catálogos. Então, o catálogo é, primeiro, a interface do programa. Segunda função fundamental do catálogo. O catálogo é um banco de dados que reúne, que armazena aonde estão escritos os metadados de todas as imagens importadas para ele. Veja só, não são de todas as imagens que você tem no seu computador, são das imagens, das fotos que foram importadas para aquele catálogo. O que são metadados? Metadados são informações sobre as imagens, sobre as fotos. Que tipo de informação? Todas as informações, desde como aquela foto foi feita, o equipamento que foi utilizado, a câmera, número de série da câmera, fabricante da câmera, modelo da câmera, da objetiva, distância focal, abertura do diafragma, quais foram as configurações que você utilizou, a sua velocidade, o ISO, a abertura do diafragma, como eu falei, usada para aquela foto, se você usou flash, se não usou flash, enfim. Desde essas informações de como a foto foi feita, passando pelas informações de onde elas estão armazenadas no seu computador, como elas estão nomeadas no seu computador, em que pastas elas estão, até aquilo que você efetivamente faz na foto em termos de edição, de ajustes, né? Se você aumentou ou diminuiu a saturação, se você aumentou ou diminuiu a exposição, tudo isso é metadado. Esses metadados são escritos, guardados, armazenados no catálogo. Então, resumindo, catálogo é a interface do programa e um banco de dados que reúne os metadados das imagens. Portanto, a partir dessa definição de catálogo, a gente já percebe que no catálogo não existe foto.
As fotos, quando a gente importa fotos para o Lightroom, a gente não está colocando as fotos dentro do catálogo, e isso é muito importante. Muita gente pensa que quando importou as fotos, colocou as fotos para dentro do catálogo. E isso não é verdade. As fotos, elas vão estar em algum lugar do seu sistema, em algum HD do seu sistema. Pode ser o HD interno do seu computador, ou eventualmente, se você estiver trabalhando com HDs externos, pode ser que elas estejam no HD externo. Você define isso antes da importação ou durante a importação. Então, no catálogo só tem metadados. No catálogo não tem as fotos, apenas metadados dessas fotos. Então, compreendido isso, o que é o catálogo, qual é o papel do catálogo no nosso trabalho, vamos ver o catálogo padrão do Lightroom. Esse aqui, então, é o catálogo que o Lightroom te dá no momento em que você abre ele pela primeira vez para que você possa trabalhar com o programa. E ele tem sempre esse nome, Lightroom Catalog.lrcat. Então, aqui na barra de identificação do catálogo, eu tenho um nome desse catálogo. No meu caso, esse catálogo foi gerado pela versão 13 do Lightroom, por isso que tem esse V13. Mas qualquer versão que você tem aí do Lightroom, você vai ter a mesma informação. Você vai ter Lightroom Catalog.lrcat. Esse é o catálogo padrão do Lightroom, aquele que o Lightroom te dá para você poder começar a trabalhar, porque sem catálogo não dá para trabalhar no Lightroom. Perfeito. Aonde esse catálogo é criado? Porque ele não é criado por você, ele é criado pelo Lightroom. Então eu vou fechar esse catálogo aqui e vou navegar até a pasta onde esse catálogo está. Deixa eu abrir aqui uma janela no meu Finder. Ele fica em imagens, dentro da pasta Lightroom, que também é criada pelo próprio Lightroom, e aqui dentro a gente tem o catálogo. Vamos mudar aqui a visualização desses arquivos para a lista para a gente enxergar isso melhor. Então veja, eu tenho um catálogo que se chama Lightroom Classic.lrcat, no meu caso aqui V13, porque é a versão 13 do Lightroom. Se eu clicar nesse arquivo, e a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, aquele catálogo que a gente estava vendo vai ser aberto novamente. Mas além desse arquivo, eu tenho mais 3 arquivos por padrão. O lrcatdata, previews.lrdata e helper.lrdata. Esses arquivos são arquivos que trabalham junto com o catálogo. E se você tiver com o Lightroom aberto, você vai ver pelo menos mais 3 arquivos aí, que são arquivos que são gerados, que só existem no momento em que o Lightroom está aberto. No meu caso aqui eu estou com o Lightroom fechado, então é provavelmente isso que você deve estar vendo aí no seu computador. O arquivo Helper é um arquivo de ajuda de funcionamento do catálogo. O arquivo lrcatdata é um arquivo que reúne informações, metadados das imagens, que não ficam diretamente no arquivo do catálogo, principalmente as informações de máscaras por inteligência artificial. Então, essas informações elas ficam aqui. E por fim, o arquivo Previews LRData guarda as visualizações, os previews das imagens. Que previews são esses? São aquelas fotos que a gente vê na interface do programa, né? Porque se eu falei no início que o catálogo só tem metadados, não tem foto, e a gente vê fotos na interface do programa, o que são essas fotos? O que são essas imagens? As imagens que a gente vê na interface do programa não são as nossas fotos originais, são imagens geradas pelo Lightroom a partir da leitura dos metadados do arquivo. Então, os metadados das fotos originais são escritas no arquivo, o Lightroom, o programa, lê esses metadados e gera um preview, uma visualização, uma pré-visualização da sua imagem, para que você possa ver exatamente aquilo que você está fazendo, mas não são as fotos originais. E esses previews eles são guardados aqui nesse arquivo. E, eventualmente, se você criou visualizações inteligentes, Smart Previews, você vai ter mais um arquivo, um quinto arquivo aqui para Smart Previews
Não é o nosso caso, Smart Previews não é assunto dessa aula, mas eventualmente, se você já criou visualizações inteligentes, você vai ter mais um arquivinho ali guardando essas visualizações inteligentes. Então, o catálogo do Lightroom, o catálogo padrão do Lightroom é criado pelo próprio Lightroom na pasta Lightroom dentro do diretório Imagens. É sempre assim, mas não precisa ser sempre ou para sempre assim. Você pode criar catálogos em qualquer lugar do seu computador. Veja só, eu vou clicar aqui em Lightroom Catalog. O catálogo padrão do Lightroom vai abrir e a gente vai ver exatamente aquilo que a gente estava vendo inicialmente. Então, se você nunca pensou sobre catálogos, é com esse catálogo que você está trabalhando até hoje. E não tem nenhum problema com isso. Para alguns fluxos de trabalho, para algumas pessoas, usar apenas um catálogo pode ser a melhor solução. Para outras pessoas, eventualmente, pode ser mais interessante criar vários catálogos ou outros catálogos. A gente pode criar quantos catálogos a gente quiser. Por que alguém gostaria de criar mais de um catálogo? Por exemplo, fotógrafos que produzem um grande volume de material. Para esses fotógrafos, eventualmente, ter vários catálogos pode ser interessante porque ele pode separar por assunto. Por exemplo, num catálogo, ele vai trabalhar apenas com fotos de natureza. Num outro catálogo, ele vai trabalhar apenas com fotos de produtos. Num terceiro catálogo, ele vai trabalhar apenas com fotos de esporte. Eu não sei, cada um de nós precisa entender o seu próprio trabalho para que possa decidir, tomar essa decisão, se vale a pena trabalhar com um catálogo, com 2 ou com 10. Eventualmente, você pode querer separar suas fotos por ano. Então você pode ter um catálogo para 2022, para 2023, outro para 2024 e assim por diante. Ou, como é o meu caso, eu prefiro separar as minhas fotos por trabalho. Então eu tenho um catálogo para o casamento da Maria e do João, tenho um catálogo para o casamento da Francisca e do Francisco. Então, para cada trabalho, eu tenho um catálogo diferente. No meu fluxo de trabalho, da maneira como eu gosto de trabalhar, isso faz mais sentido, mas isso não é regra, isso não é obrigatório. Você pode ter apenas um catálogo para todas as suas fotos. Qual é o problema de ter apenas um catálogo para todas as fotos? É o volume de imagens. Se você tem milhares e milhares de fotos, você pode ter um catálogo que se torne lento. Por quê? Porque o catálogo é um banco de dados que reúne os metadados das imagens. Então, quando você quiser acessar uma foto, talvez, pelo volume total de imagens que você tem naquele catálogo, você tenha um catálogo que demore mais para executar uma determinada ação. Por quê? O Lightroom precisa ler aquele banco de imagens todo e, obviamente, quanto mais foto, mais metadado, mais informação, até que ele consiga identificar a imagem com a qual você quer trabalhar e consiga modificar os metadados daquela imagem. Então, por uma questão de desempenho, eventualmente, milhares de fotos podem causar uma diminuição do desempenho, da velocidade, enfim, do catálogo. Até algum tempo atrás, a Adobe dizia que esse limite era em torno de 60 a 70 mil fotos. São muitas fotos, né? Mas eventualmente haveria uma perda de desempenho quando a gente atingisse em um único catálogo 60 a 70 mil fotos. Hoje em dia, se a gente procura na documentação da Adobe, eles dizem que os catálogos foram bastante otimizados e que não há limitação para arquivos, para número de arquivos em um único catálogo. Mas o que a gente percebe na prática é que chega um momento que talvez não seja um problema exatamente do catálogo, seja um problema das nossas máquinas, dos nossos computadores, mas chega um momento que o catálogo começa a ficar mais lento. O fato é que, eventualmente, você pode querer criar mais catálogo. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou criar um novo catálogo. E para criar um novo catálogo, a gente vem em Arquivo e a primeira opção que a gente tem aqui, olha, é Novo Catálogo. Eu vou clicar, uma janelinha de criar um novo catálogo se abre, eu vou dar um nome para esse novo catálogo, eu vou chamar aqui Novo Catálogo 01. Então, errei aqui na digitação, Novo Catálogo 01. Esse novo catálogo eu vou criar dessa vez na minha mesa, na minha área de trabalho. Então,
Por padrão, o catálogo é criado em imagens Lightroom, mas eu posso criar catálogos em qualquer dispositivo de armazenamento que esteja conectado ao meu computador. Eu poderia criar esse catálogo numa HD externa, sem nenhum problema. Mas eu vou criar agora na área de trabalho. Vou clicar em criar. Aquele catálogo antigo que estava aberto, o catálogo padrão, se fecha e um novo catálogo é criado. Então a gente já percebeu uma outra questão. Os catálogos não podem ser abertos ao mesmo tempo, ou mais de um catálogo não pode ser aberto ao mesmo tempo. A gente só consegue trabalhar com um catálogo de cada vez. E isso também precisa ser levado em conta quando você decide trabalhar com um catálogo ou com vários catálogos. Porque se você é um fotógrafo que deseja ver sempre todas as suas fotos ao mesmo tempo, juntas, você não vai conseguir ter vários catálogos, né? Porque você sempre vai precisar fechar um para abrir outro. Se você, no seu fluxo de trabalho, isso não é importante, ter todas as fotos reunidas juntas, ter vários catálogos eventualmente pode ser uma possibilidade. O fato é que a gente tem aqui, olha, o novo catálogo 01 aberto, ao invés do catálogo padrão do Lightroom. Se eu quiser escolher um catálogo entre os vários que eu tenha criado para abrir, eu vou lá em arquivo, em abrir recente, e aqui eu tenho uma lista dos últimos catálogos que foram abertos. Então eu tenho aqui o Lightroom Catalog, que é o catálogo que eu acabei de abrir, no topo da lista. Então, se eu clicar nessa opção, esse catálogo que eu acabei de criar vai ser fechado. Veja, ele vai me dizer que precisa reiniciar. Eu vou dizer que sim. E o catálogo padrão do Lightroom volta a ser aberto. Então, um catálogo de cada vez, e a gente pode criar catálogos em qualquer lugar do nosso sistema, em qualquer armazenamento dispositivo do nosso sistema. Perfeito. Eu vou fechar esse catálogo padrão aqui e vou abrir um outro que eu já tinha criado e que já tem fotos. Vamos fechar isso aqui tudo e puxar essa pastinha para cá. Nessa pastinha aula, eu tenho, vamos mudar aqui a visualização, eu tenho uma pasta com fotos, eu tenho algumas fotos aqui e tenho o catálogo aula. E veja que são os mesmos arquivos que a gente viu anteriormente, e se eu clicar nesse ícone do LRCat, ele vai abrir o catálogo aula que já tenha fotos importadas. Eu já importei previamente fotos para esse catálogo. Além de criar novos catálogos, a gente pode criar catálogos a partir das pastas que a gente já tem em um catálogo previamente. E talvez esse seja um dos movimentos mais importantes para quem estava trabalhando com um catálogo apenas e agora decidiu trabalhar com vários catálogos. Então você já tem lá uma determinada organização física das imagens em termos de pasta, e agora você quer, a partir dessa organização, gerar um novo catálogo, desmembrar esse grande catálogo em vários outros catálogos menores. Então você pode fazer isso aqui no Lightroom. Então veja só, eu vou pegar essa pasta teste 01, que tem dentro dela 9 fotos e que estão distribuídas da seguinte maneira. Eu tenho 4 fotos dentro da pasta foto testes 01 e tenho 5 fotos fora dessa pasta foto teste 01, mas ainda na pasta teste 01. Então vamos imaginar que eu queira reproduzir essa estrutura de arquivos e de pastas em um outro catálogo. Eu já tenho um catálogo, já tenho fotos importadas para esse catálogo e eu quero agora desmembrar esse catálogo, criar um catálogo menor, apenas com algumas fotos que estavam em uma determinada pasta. Eu vou clicar com o botão direito na pasta que eu desejo desmembrar como catálogo e vou escolher a opção exportar essa pasta como um catálogo. A janelinha de exportar pasta como catálogo vai abrir e eu vou dar um nome para esse novo catálogo. E aqui eu vou chamar de teste 01 simplesmente porque é o nome da pasta que a gente tinha ali. Vou escolher o local para onde eu vou exportar essa pasta, ou seja, aonde esse novo catálogo vai ser criado, e eu vou deixar aqui na área de trabalho só para ficar fácil da gente localizar. Lembrando que eu poderia escolher qualquer diretório do meu sistema. E aqui embaixo eu tenho 3 opções que eu preciso considerar.
A primeira delas, exportar arquivos de negativos, e essa é a mais importante. O que significa isso? Se essa opção estiver marcada, como está nesse momento, as fotos que estão nessa pasta, no meu caso, teste 01, serão duplicadas e ficarão juntas com o catálogo novo que será gerado. Veja, elas ficarão juntas, mas não ficarão dentro do catálogo. Dentro do catálogo não há fotos. Então eu vou criar uma cópia dessas fotos essas cópias ficarão juntas com esse novo catálogo que eu vou gerar nesse momento. Depois disso eu tenho a opção incluir visualizações inteligentes. Então, se nesse catálogo você criou visualizações inteligentes, você pode habilitar essa opção, e se você deixar desabilitado não tem problema, é só gerar visualizações inteligentes novamente no catálogo novo que vai ser criado. E por fim, incluir visualizações disponíveis. Você também pode deixar marcado ou desmarcado, não faz muita diferença. As visualizações às quais essa opção se refere são as visualizações tradicionais das imagens que a gente vê na interface do Lightroom, né? Eu falei lá atrás que para a gente trabalhar com as fotos, o Lightroom gera visualizações a partir dos metadados. Se você deixar isso marcado, essas visualizações que estão lá naquele arquivo previews, elas vão ser duplicadas e vão ser criadas junto com esse catálogo novo. Se você deixar desmarcada, elas não serão criadas, mas no momento que você abrir um novo catálogo e começar a trabalhar com cada uma dessas fotos, as visualizações serão geradas novamente sem nenhum problema. A questão aqui é decidir se você quer perder um pouco mais de tempo agora, no momento da exportação dessa pasta como catálogo, ou se você vai perder um pouquinho mais de tempo no momento que você começar a trabalhar com as fotos para que essas visualizações sejam geradas. Eu vou deixar aqui marcada e vou clicar em exportar catálogo. Veja, a gente vai criar um novo catálogo aqui na mesa, na área de trabalho. Então, a exportação foi concluída. Eu vou fechar esse catálogo que se chama Aula Catálogo. E aqui na minha área de trabalho, a gente tem uma pastinha, vamos fechar essa pasta aqui também. A gente tem uma pastinha Teste 01 e aqui dentro a gente tem um catálogo Teste 01. E veja, como eu deixei habilitada a opção de exportar negativos, todas as fotos que estavam ali naquela pasta estão aqui. Eles geram uma cópia. Então, se eu abrir esse catálogo, a gente vai ter reproduzido aqui exatamente a mesma estrutura que a gente tinha lá naquele outro catálogo. Olha, aula fotos, teste 01, foto, teste 01, 9 fotos ao total. Então a gente tem aqui essa possibilidade de, a partir de uma pasta, gerar um catálogo. E essa possibilidade é muito interessante para quem só tem um catálogo e agora está começando a pensar em criar vários catálogos. Porque você pode organizar todas as suas fotos em pasta, organizar fisicamente as suas imagens, e depois disso organizado é que você vai pensar em criar catálogos a partir dessas pastas. Então, isso resolveria um grande problema em termos de organização, porque você já se organiza previamente para depois gerar os catálogos. A única questão que você precisa levar em conta aqui é que você gerou cópias desses arquivos. Então, se a gente minimizar aqui, a gente vai ver que a gente tem as fotos dentro dessa pasta, mas na pasta original, que é a pasta aula, a gente continua tendo aula fotos, está aqui, olha. Vamos organizar essas fotos aqui para a gente localizar. A gente continua tendo essas fotos. Veja, eu tenho aqui IMG 4510. E se eu for procurar aqui dentro, eu vou ter IMG 4510. Então, você tem cópias das imagens que estavam naquele primeiro catálogo. Você precisa decidir o que você vai fazer. Se você vai remover, excluir essas fotos lá do primeiro catálogo, se você vai manter essas fotos, porque do contrário você vai ter fotos ocupando espaços desnecessários aí no seu armazenamento, tá? Mas a ideia de que você pode gerar catálogo a partir de pastas é bastante importante. Então, voltando aqui para o computador, a gente pode pensar em renomear catálogos. Eventualmente, isso pode ser interessante porque você mudou de ideia sobre o nome daquele catálogo que você criou. Como é que você vai renomear catálogos? Veja, eu vou abrir
a pastinha desse catálogo que a gente acabou de criar, que se chama Teste 01, e eu vou renomear esse catálogo. Então, eu vou chamar de novo nome. Esse catálogo terá o nome de novo nome. Então, eu vou escrever aqui novo nome. Esse vai ser o nome desse catálogo, o novo nome desse catálogo. E o nosso cuidado aqui é copiar esse novo nome em todos os arquivos que acompanham o catálogo, que a gente já viu quais são. Aqui em LRCat, eu vou renomear para novo nome .lrcat-data. Em Helper, a mesma coisa. Eu vou renomear para novo nome helper.lrcat-data. E em Preview, a mesma coisa. Eu vou renomear para novo nome Preview.lrdata. Então veja que o Preview deve ser mantido nesse arquivo. E agora, se eu abrir esse catálogo, ele vai abrir sem nenhum problema e todos os arquivos que acompanham ele estarão renomeados da maneira correta. Essa é a forma como a Adobe sugere que você renomeie os seus catálogos. Você renomeia o catálogo, efetivamente, o arquivo do catálogo, mas deve renomear todos os outros arquivos, porque isso evita com que o catálogo se torne corrompido e você perca o seu trabalho. É importante a gente lembrar sempre isso. Quando a gente tem problemas no catálogo, a gente tem problemas com o nosso trabalho, com aquilo que a gente fez nas fotos. A gente não está afetando as fotos estão separadas em algum outro lugar, né? Mas é dessa maneira que a Adobe recomenda que a gente renomeie os catálogos. Além disso, vamos fechar aqui o catálogo. Além disso, a gente pode mudar o catálogo de lugar sem problema nenhum. Vou fechar mais uma vez essa pastinha. Então veja, se eu quiser pegar essa pasta do catálogo Teste 01 e colocar dentro da pasta Aula, não há nenhum problema, desde que todos os arquivos tenham sido reunidos nessa pasta, né? Eu preciso levar todos os arquivos juntos para a nova pasta ou para o novo diretório. Então, vamos abrir aqui a pastinha Aula, vou pegar aqui a pastinha Teste, olha, está todo mundo aqui dentro. Então, vou pegar a pasta Teste 01 e arrastar para cá, vou abrir o catálogo Novo Nome e ele vai abrir sem problema nenhum. Então, a gente pode mover de lugar ou mover de diretório os catálogos sem problema nenhum. Cuidado aqui é que todos os arquivos que acompanham o catálogo devem ir juntos, né? E por fim, a gente pode deletar um catálogo. E como é que a gente faz para deletar o catálogo? Da maneira mais simples de todas. É só pegar o catálogo que você quer deletar, clicar com o botão direito e mover para o lixo. Esse catálogo então vai ser enviado para o lixo sem problema nenhum. Lembrando, você deve remover, excluir ou jogar no lixo todos os arquivos que acompanham o catálogo para que não fique nenhum arquivo para trás e depois você tenha que tentar adivinhar que arquivo é aquele. Então a gente pode trabalhar com um único catálogo, a gente pode criar vários catálogos, os catálogos podem ser criados em qualquer diretório do nosso sistema, a gente pode gerar catálogos a partir de pastas. A gente pode renomear catálogos e a gente pode deletar catálogos. Além disso, a gente pode unir catálogos. Se eu tiver dois catálogos que eu queira transformar em apenas um, isso também é possível. Vamos lá no Lightroom para a gente ver como a gente pode unir dois catálogos. Eu criei aqui dois catálogos, 01 e 02. Então, se a gente abrir essa pastinha 01, a gente vai ter o catálogo 01 com as fotos do catálogo 01. E aqui na pastinha 02, o catálogo 02 com as fotos do catálogo 02. Eu vou abrir o catálogo 01 e a gente vai unir o catálogo 02 ao 01. Então, quando a gente decide unir dois catálogos, a gente precisa definir qual vai ser o catálogo base para que a gente possa, a partir desse, trazer os outros catálogos. Então, veja,
eu tenho aqui 5 fotos que são as fotos 01. Vamos melhorar aqui só a posição do Lightroom aqui na minha tela. E para a gente importar outro catálogo para esse catálogo aqui, a gente vai em Arquivo e escolhe a opção Importar de outro catálogo. Você vai navegar, então olha, o catálogo está dentro dessa pasta 02 catálogo, você vai navegar até ele. Quando encontrar o catálogo, você vai clicar em escolher e essa janelinha de importar do catálogo aparece. E aqui ele me diz quantas fotos são, ele vai me perguntar se eu quero apenas adicionar essas fotos ao catálogo, a esse catálogo 01, é isso que eu quero não quero copiar essas fotos ou duplicar essas fotos, e vou clicar em importar. E o que a gente vê é que aquelas 4 fotos que estavam no catálogo 02 são importadas para esse catálogo 01. Veja, agora eu tenho uma pastinha Foto 01 e Foto 02. Todas aquelas fotos foram importadas para esse catálogo, com o seu respectivo tratamento, com a sua edição. Então, quando você incorpora fotos de um catálogo em outro, você traz também os metadados dessa imagem, incluindo os metadados da edição dessas fotos. Veja que, como eu apenas adicionei as fotos, vamos minimizar esse catálogo 02, as fotos elas continuam aqui na pastinha 02. Então elas aqui, olha, Foto 02. Então você precisa depois definir o que você vai fazer com essas fotos. Se elas vão ficar nessa pasta ou se elas vão ser mudadas, vão para outro diretório. Então você precisa definir o que você vai fazer com essas fotos depois desse processo. Mas o fato é que você consegue unir 2 catálogos. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre gerenciamento de catálogos. Tem muita informação aqui que já é um pouquinho mais avançada para quem já tem um pouquinho mais de contato com essa ideia de catálogos, do funcionamento básico do Lightroom. Mas se você gostou, se você curtiu, se esse vídeo foi interessante, se ele te ajudou de alguma maneira, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para o canal e principalmente se inscrever, porque só assim o YouTube recomenda esse material para outras pessoas que também podem tirar proveito do conteúdo. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.